amigas! Estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu resolvi trazer um tipo de vídeo diferente do que a gente já fez aqui. Geralmente aqui a gente só conversa sobre alimentação, nutrição, emagrecimento, piriri pororó, e vocês acabam nem me conhecendo, né? Só sabem do que eu falo sobre nutrição e eu nem comento muito sobre a minha vida. Então eu decidi que hoje eu vou fazer aquele vídeo que tinha nos primórdios do YouTube, lembra? Que era X fatos sobre mim. Então, eu não vou prometer que eu vou chegar nos 50, mas eu vou ir contando pra vocês, tá? Alguns fatos sobre mim. Vou enumerando cada um deles, espero que vocês gostem. E essa luz aqui talvez oscile um pouco, gente, mas eu tô achando belíssima, então vamos usar ela, né? Vamos lá. Primeiro fato sobre mim, eu tenho 30 anos. Eu sou do ano de 1995, nasci no dia 10 de maio de 1995. Pra mim foi um pouco difícil, eu confesso que não que eu tivesse uma crise de identidade ali antes de completar 30 anos, né, porque eu completei esse ano. Mas eu ficava na minha cabeça, assim, com coisas do tipo, eu tô ficando muito velha, e as coisas que eu não conquistei, que eu queria ter conquistado até os 30, aquelas perguntas que a gente se faz, sabe? Mas depois que passou, eu comecei a entender cada vez mais que a idade é só um número, sabe? Se tu quer de fato alcançar algumas coisas, a tua força de vontade vai te colocar muito na frente. E aí vai fazer com que a idade seja um mero número, sabe? Fato número 2, eu sou casada, porém não casada. Vou explicar pra vocês. Eu e meu marido, a gente tem união estável, porém a gente não é casado, né? A gente mora junto, tem uma vida de casados, mas a gente não é casado de fato. E eu sempre incomodo ele, que eu quero ser pedida em casamento, quero usar aliança. Vamos ver quando vem aí, né, gente? A gente tem quase 8 anos de relacionamento e nesse tempo todo a gente, viveu bastante coisa junto. Terceiro fato, eu tenho uma filha pet, que é aquela dali, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, que é a Nicole. A Nicole, ela tem 6 anos, se não me falha a memória, e ela é uma vira-latinha muito linda, que geralmente aparece aqui nos vídeos, às vezes no fundo, ou querendo chamar atenção, porque quando eu tô gravando vídeo, ela quer aparecer, né? Ela quer chamar atenção, ela não quer que eu fique fazendo outra coisa a não ser ficar com ela. Quarto fato sobre mim, eu sou a filha mais velha de 2 filhas. Então, os meus pais eles me tiveram muito novinhos. A minha mãe engravidou com 19 anos, talvez, ou 18, eu não lembro. Mas ela me teve antes dos 20 anos de idade, meu pai tinha uns 25, porque eles têm cerca de 5 anos de diferença. E depois de 6 anos, quando eu tinha 6 anos, eu tive minha irmã mais nova, que se chama Marina. Então eu me chamo Mariana e ela se chama Marina. Fato número 5, eu sou natural da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. É bem na fronteira oeste. Na realidade, não é uma cidade de fronteira, porque tem Uruguaiana e depois tem Alegrete, mas é uma cidade super conhecida pelo tradicionalismo gaúcho. E hoje eu moro em Porto Alegre, né? Mas eu nem vou lá, porque eu nem tenho família mais lá, né? Tipo, a minha última família que eu tinha era minha avó, que faleceu há 1 ano e pouco. E acabo nem frequentando a cidade mais, mas eu sou natural da cidade de Alegrete. Fato número 6. Hoje eu moro em Porto Alegre, mas eu já morei em outras cidades como Taquara, aqui no Rio Grande do Sul, e já morei também na cidade de Santa Maria. E na cidade de Taquara eu estudei numa escola adventista por 2 anos, né, que é um internato. E depois eu fui morar em Santa Maria porque eu passei na faculdade lá de nutrição. E aí fiz faculdade por lá, depois de 1 ano e pouco, 2, eu não lembro muito bem, eu vim morar em Porto Alegre. Fato número 7, e eu espero muito que eu não esteja confundindo os números dos fatos aqui. Fato número 7, eu amo ler. Meu hobby favorito é leitura e depois que eu descobri o Kindle, que é o leitor digital, a minha vida mudou completamente. Pra vocês terem ideia, esse ano eu já li mais de 100 livros, facilmente. E assim, um livro de 500 páginas eu leio em 3 dias, mais ou menos. E essa velocidade de leitura eu não adquiri do nada. Foi com a prática
da leitura que eu acabei lendo cada vez mais rápido. Mas às vezes eu tenho que me policiar, gente, porque como a minha prática de leitura é muito boa, eu acabo lendo muito rápido, né, um livro e às vezes acabo passando muito rápido pelas falas. Então eu tenho que dar uma segurada às vezes, sabe, para prestar um pouco mais de atenção, assim, e demorar um pouquinho mais de tempo para ler um livro. Geralmente quando eu tô gostando muito do livro, eu quero ir rápido, sabe? Mas eu tô tentando fazer assim, tipo, economizar, sabe? Pra não ir tão rápido assim. Mas isso é um hobby que foi plantado em mim desde criança, assim. Eu tenho uma tia que é pedagoga e ela sempre me incentivou muito a leitura, sabe? Então, como eu acredito que já era algo que seria fácil pra eu desenvolver como hobby, isso foi de extrema importância, né? O incentivo dela para que eu tivesse mais curiosidade e quisesse ler. Oitavo fato sobre mim: já trabalhei em quase todas as áreas da nutrição. Quando a gente se forma, eu me formei, meu último ano de faculdade foi 2016, foi 2013, 14, 15, 16 e formei em fevereiro de 17. Eu fiz a faculdade bem certinha, em 4 anos hábeis, né? E logo que a gente se forma, você tem a tendência de fazer tudo, sabe? Tudo que aparecer no teu caminho tu vai fazer. Então, eu já fiz muita coisa, assim, sabe? Já fui voluntária num hospital da Brigada Militar, na parte de atendimentos, na parte da cozinha do hospital. Já fui nutricionista de casa de permanência para idosos, de casa psiquiátrica também, que era o mesmo estabelecimento, mas tinha as duas alas, né? A ala dos idosos e a ala psiquiátrica. Trabalhei por um bom tempo nessas áreas. Já fiz atendimento de emagrecimento foi desde que eu me formei, assim, sabe? Eu acredito que é a coisa mais fácil de um nutricionista recém-formado ir fazendo. Então, eu, assim, ó, desde sempre atendo emagrecimento e nutrição esportiva, sabe? Já fui concurseira, já fui gerente de loja de produtos naturais, já fui propagandista de uma indústria de suplementação, que é a Atlética Nutrition, que foi um dos trabalhos mais satisfatórios que eu tive, assim, foi muito legal. A Atlética é uma empresa muito legal de se trabalhar. E viajei com eles como consultora científica da marca, para um evento, né, da área de fitness e vida saudável. Enfim, gente, eu não sei se eu tô esquecendo de mais alguma coisa, assim. Mas assim, já trabalhei na área de pediatria, né, de pediatria, fertilidade, introdução alimentar, seletividade alimentar. Nossa, gente, já fiz de tudo um pouco. Então, assim, ó, olha a minha cachorra ali, gente. Olha ali. Ela tá comendo o sofá porque eu tô gravando vídeo. Nicole! O que tu tá fazendo? Senta aí. Gente, que loucura! Gente, confesso que eu esqueci um pouco, tá? Por onde eu andava. Eu acredito que é o 9º fato. Próximo fato sobre mim é que eu sempre atendi, né, como eu falei pra vocês, emagrecimento e sempre atendi em consultório, comecei a atender online depois da pandemia, mas o fato em si é que eu me interessei pela parte de emagrecimento pelo fato de eu estar sempre lutando contra a balança. Eu tenho diagnóstico, acho que eu já comentei aqui com vocês, né, de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizado, de TDAH, e tenho episódios de compulsão alimentar que são estimulados pela ansiedade desequilibrada e também um pouco pelo TDAH. Então, como eu luto bastante com isso, e só hoje, né, há pouco tempo que eu tenho esse diagnóstico, eu sempre me motivei muito a ajudar as pessoas, mesmo quando eu tava nos meus piores momentos, assim, que eu não conseguia me ajudar, sabe? Então, assim, pra mim é muito gratificante poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento, por mais que eu esteja, às vezes, bem frágil em relação a isso, mas enfim, gente, foi baseada nessa minha vivência que eu decidi que eu ia trabalhar com emagrecimento e metabolismo. Bora tomar uma aguinha com gás. Eu amo água com gás, gente.
Próximo fato sobre mim, eu sou a primeira neta por parte paterna e a penúltima neta por parte materna. E eu vou dizer pra vocês, pela parte paterna, eu fui bem mimada, assim, porque fui a primeira criança da família, né? Depois veio a minha irmã, veio meu primo e minha outra prima. Mas eu fui a primeira e fui muito mimada. Próximo fato sobre mim é que eu sempre tive cachorrinho preto, gente. Impressionante. Sempre. Todos os cachorrinhos que eu tive foram pretinhos, gente. Olha que linda que ela é. Todos. Eu tive a minha primeira cachorrinha, que foi a Alice. E depois teve alguns cachorros que a gente teve na família, mas que era mais da minha irmã, sabe? Depois eu tive a Amora, que era mais minha, que é pretinha, que mora com os meus pais. E hoje eu tenho a Nicole, que é essa aqui, que é 100% minha, assim. Só eu que cuido. Próximo fato sobre mim. Eu adoro esportes. Não sou aquela pessoa que assiste esportes o tempo todo, mas se tem uma série sobre esportes eu gosto, e eu gosto muito mais depois que eu comecei a fazer atividade física. E tenho sim o sonho de um dia ser atleta, de alguma prática, mas eu queria ser uma atleta, nem que seja atleta híbrida, sabe? De fazer um pouco de cada coisa, não sei. Mas eu acho que tá meio próximo disso acontecer, assim, de eu levar muito a sério e fazer prática de outros exercícios, sabe? Porque com esse desafio dos 90 dias eu tenho perdido peso, tenho aumentado minha autoestima e tenho me sentido mais capaz de me aventurar em outras coisas. Então eu acredito que nos próximos meses aí eu venha a começar a pensar nisso, sabe? Porque é uma caminhada meio longa, né, gente? Não é uma coisa que acontece assim. Próximo fato sobre mim, eu prefiro o doce ao salgado toda a vida. E se puder comer antes do doce do salgado, também gosto muito. Inclusive, quando a gente pede pizza, a gente pede a borda doce e eu como a fatia e a borda, a fatia e a borda. Já meu marido, ele come todas as fatias e depois come todas as bordas, sabe? Eu não, eu gosto de misturar o doce com o salgado, gosto de coisas agridoces também, mas eu prefiro toda a vida doce ao salgado. Próximo fato sobre mim, eu ouço música o tempo todo, o dia todo, e eu não vou na academia se eu não tiver um fone de ouvido para poder ouvir música. Inclusive, semana passada, o meu fone de guerra, aquele fininho, sabe? Que eu acho que vocês já viram eu usar aqui em algum vlog, alguma coisa. Ele deu uma semi-estragada, assim, e eu já fui, comprei outro fone, aproveitei, né, que tava nessas promoções aí, já comprei outro fone pra usar, porque eu não posso ficar sem, gente. Assim, ó, o meu exercício físico com fone de ouvido é outra coisa, eu me motivo muito, fico muito empolgada e, inclusive, é um mecanismo que se usa muito, né, com atletas, E, assim, ó, eu gosto até de falar para os meus pacientes, né, que se tu tá se sentindo muito desanimado, faz uma playlist com músicas bem animadas, que tu gosta bastante, do gênero que tu gosta, enfim, ou do cantor que tu gosta, e prepara essa playlist pra te ouvir durante o treino. E aí tu põe aquele momentinho pra ti, né, ficar ouvindo as músicas e tal, e eu sou muito viciada em música, então... Próximo fato sobre mim, lembra que eu falei que eu morei em Taquara durante 2 anos? Pois então, eu morei num internato, sim, eu morei num internato, e não, eu não era uma delinquente. Na realidade, eu fazia parte de uma religião, eu era da igreja adventista, né, desde pequenininha, na real. E aí, quando chegou na minha adolescência ali, na pré-adolescência, adolescência, eu já cantava muito na igreja, né, e tive o interesse de ir estudar nessa escola no 2º e no 3º ano, porque lá era um polo musical muito legal da igreja, né? Tinha o conservatório de música, tinha os corais, era algo muito legal, assim, que eu me interessava muito. E as pessoas, no geral, se interessavam, né? Então eu fiz a seleção ali quando eu tava indo pro 2º ano do ensino médio e
passei na seleção, fui bolsista, então eu trabalhava na escola, estudava e participava de todas as atividades, assim, de canto que tinham, aula de canto, aula de coral, fazia parte, né, do coral, do grupo também, de um dos grupos que tinham. Me apresentava, assim, ó, praticamente todo final de semana. Era uma das solistas do coral, então, pra quem não sabe o que é solista, é quando você canta umas partes solo das músicas, entende? Então você faz alguns solos, canta sozinha algumas partes das músicas. E desde pequena eu tenho essa habilidade de cantar, gosto muito, mas é aquela coisa, né, gente? Se tu não vai viver pra isso, meio que não existe muito futuro. E a minha voz é muito normalzinha, assim, não tem nada demais. Então é uma coisa que nunca pensei, sempre tive vontade de investir nisso, mas por ser muito difícil e ter vários poréns, acabei não colocando isso como algo profissional de ser feito, sabe? Mas confesso que eu tenho vontade de voltar a fazer aula de canto, enfim. Agora com a Nick aqui no colinho. Mas próximo fato sobre mim que tem um pouco a ver com isso, né, de eu ter estudado no internato. Eu participei da igreja adventista por muitos anos, eu acho que até meus 20, não tenho certeza muito bem. Mas participei hoje, eu não participo mais, mas me considero cristã. Próximo fato sobre mim, tenho a habilidade de fazer amizades com todo mundo e de conversar com todo mundo. Eu acredito que isso seja pelo fato de eu ser do interior e no interior a relação, assim, tipo, de você conversar com a pessoa é muito diferente, né? Às vezes no interior você dá oi pra todo mundo, você vai entrar num elevador, uma coisa assim, ou passa na escada pra alguém, você dá oi, mesmo se você não conheça. Se você vai pegar um táxi, alguma coisa assim, você conversa com o taxista, enfim, sabe? Esse é um costume bem diferente. Eu confesso que eu perdi um pouco, assim, com o tempo e morando em cidade maior, mas eu tenho essa habilidade, assim, e não tenho vergonha, sabe? Se eu preciso falar com alguém, eu vou lá, falo, e aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, funciona muito comigo. Porque, assim, sempre tive essa habilidade e essa coisa, assim, de ir, fazer, e é isso. Eu acho que isso colabora muito com os vídeos aqui do canal, né? Porque eu acabo tendo facilidade de falar. Próximo fato sobre mim, até os meus 24 anos eu era completamente seletiva pra comer. Muito. Depois que eu vim morar sozinha, muitas coisas mudaram, melhoraram. Mas tem algumas coisas que hoje em dia eu não como, assim, por exemplo, cebola crua eu não como de jeito nenhum, pimentão eu não como, coisas mais fortes assim, né? Mas eu considero, assim, que eu melhorei muito, tipo uns 80% do que eu era, porque antes eu não comia quase nada. Eu não gostava de cebola na comida. Hoje em dia eu pico bem pequenininho, passo até no processador, mas eu como, eu gosto de comida com cebola. Eu não comia tomate, hoje eu já como. Não como ele sozinho, mas como. Nossa, muitas coisas assim, sabe? Eu não tinha o hábito de comer vegetais, assim, mas se eu tenho em casa, eu faço de alguma maneira pra comer. Olha, gente, tinha muita coisa assim que agora eu não tô me lembrando muito bem, mas eu era muito seletiva pra comer, muito mesmo. E melhorei muito depois que eu fui morar sozinha. Próximo fato sobre mim, eu sempre quis ser mais baixinha. Eu tenho 1,66 m de altura e eu sempre achava que eu era muito alta. E eu acho que eu continuo querendo ser baixinha. Mas não é uma coisa que eu me encano mais a respeito disso, sabe? Mas eu sempre tive vontade, assim, de ser mais baixinha. E também não sei explicar muito bem o porquê. Próximo fato sobre mim, eu amo rotina. Eu gosto de ter uma rotina. Se eu não tenho rotina, eu não funciono. Se eu começo meu dia fazendo uma coisa muito calma ou muito pacata ou muito confortável, meu dia não funciona, não rende. Enfim, eu tenho que ter a rotina estabelecida. Inclusive, nos últimos dias, minha rotina não está muito legal. E aí eu tô sentindo falta de mudar o que eu faço no início do dia, porque geralmente o que eu faço no início do dia determina o restante do dia, né? Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas eu tenho em relação aos meus dias. E eu tô tentando pensar em algo assim que eu possa colocar pra que funcione melhor, sabe? Próximo fato sobre mim, eu quero
muito, muito ser influenciadora. Estou trabalhando para isso e preciso me dedicar muito mais, na realidade, né? Mas eu quero que num futuro próximo eu consiga trabalhar como influenciadora. Espero que dê certo. Próximo fato sobre mim, já passei em diversos vestibulares para diversos cursos. Inclusive arquitetura e enfermagem, que assim, eu não sei. Eu acho que a época que eu tava fazendo vestibular, eu tinha muito na cabeça que eu ia fazer algo que eu passasse, que fosse bom, assim, sabe? Tava chutando pra tudo que é lado. Mas no final das contas, principalmente minha mãe me direcionou muito, né, pra fazer nutrição. E acabei fazendo. Passei até em biologia, gente, imagina só. Próximo fato sobre mim, já fiz carteira de motorista, mas não cheguei a fazer a prova prática. Sim, gente, eu tenho um certo pânico de dirigir. Na minha cabeça eu sei. Fiz todas as aulas teóricas, fiz muitas aulas práticas. E na época que eu comecei a fazer as aulas práticas, eu comecei a travar minha cervical de tão tensa e nervosa que eu ficava. E aí eu ia dormir e acordava com o pescoço travado de tão tensa e nervosa. Resumo da ópera, não consegui fazer a prova prática e perdi tudo que eu fiz da minha carteira. Agora, se eu quiser tirar a carteira de novo, eu vou ter que começar tudo do zero. Mas dessa vez eu vou fazer para dirigir só carro manual. Eu não sei se pode, se já dá para fazer isso, mas se não dá, provavelmente nos próximos meses vai dar. E assim que der, eu vou fazer para dirigir só carro manual, porque assim, ó, a minha coordenação motor é péssima. Então, assim, ó, acelerar, embreagem, fazer mudança, meu Deus, é trágico, tenebroso. Próximo fato sobre mim, eu sempre ando com uma garrafa de água tiracola. Isso já virou até meio que piada, assim, sabe? Inclusive, teve um dos meus aniversários que meu marido mandou fazer um bento cake pra mim, né? E eles pediram pra moça me desenhar com uma garrafinha de água na mão. Porque eu sempre ando com a minha garrafa e eu tenho uma garrafa de lei, assim, sabe? Que é a minha garrafa preta, aquela que eu já mostrei pra vocês, né? E eu ando com ela pra cima e pra baixo. Se eu vou no shopping eu levo, se eu vou jantar fora eu levo, eu sempre levo. Próximo fato sobre mim, eu quero muito, 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 muito um dia conseguir morar fora do país por algum tempo, sabe? Acho que mais de ano, assim, mas eu quero muito morar fora do país. Descobrir uma cultura nova. Provavelmente Holanda, que eu gosto muito, assim, da vibe da Holanda, sabe? E acredito que nos próximos anos isso possa acontecer, assim, um pouco mais pra frente, mas eu quero muito morar fora do país. Próximo fato sobre mim, que eu não sou uma pessoa de muitos sonhos, assim, muito audaciosa, sabe? Mas tem coisas, assim, que eu quero fazer que, sei lá, vão surgindo ao longo da vida, sabe, gente? Que, por exemplo, eu tenho muita vontade de assistir um jogo de hóquei ou futebol americano no estádio, né? Tenho uns esses sonhos. Tenho sonhos de ir em show de alguns artistas, assim, que eu acho que é muito legal, que é muito divertido. Tenho esse sonho de morar fora do país um tempo, mas nada assim, tipo, ai, ser milionária, né? Sabe? Essas coisas assim, não. Mais de experiências. Amigas, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, porque eu não tô lembrando mais de nenhum fato. Mas, se chegar ao ponto de muita coisa mudar na minha vida, de repente daqui a alguns anos eu volto e faço outro vídeo contando mais coisas, sabe? Da minha vida, assim. Mas acredito que, assim, dê pra vocês me conhecerem bem a partir desse vídeo aqui. E é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra vocês me conhecer um pouquinho melhor. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal!